Eu sou a Sônia, do Cesário, a Sônia da Igreja Batista do Calvário, como hoje em dia sou conhecida. Eu queria, primeira coisa, louvar a Deus por essa igreja, porque desde o primeiro dia que eu vim, dia 22 de março de 74, que eu aceitei Jesus nesse dia como meu Senhor e Salvador da minha vida, até hoje, tive bastante luta, bastante coisa que aconteceu na nossa vida, mas tive muito mais vitória, muito mais motivos de louvor, de adoração, de gratidão a Deus. E eu queria falar que essa igreja é realmente uma referência na minha vida. Conheci o Cesário aqui, me converti no dia 22 de março, como eu já te contei, em 74. Conheci o Cesário, Deus pôs o meu nome de amigo secreto na mão dele em dezembro, já tinha sido batizado em setembro. 2 anos e pouco depois a gente se casou, o pastor Reinaldo que fez o nosso casamento, que foi uma bênção, como a igreja era metade do que é essa, então a gente lembra muita coisa. Aí na frente era o batistério, aqui do lado tinha os banheiros que a gente tirou foto, o carro entrava até metade, porque era só metade a igreja, evoluiu muito de lá para cá, graças a Deus por isso. Depois o pastor Reinaldo apresentou os nossos filhos a Deus, o André e o Davi, casou os nossos filhos, não casou não, apresentou e batizou. Quem casou nossos filhos foi o pastor Nilson já, que foi uma bênção, graças a Deus. Antes disso, ele já tinha batizado a minha mãe, feito o velório da minha mãe, que se converteu com 80 e poucos anos, morreu 13 anos depois. Então só tem coisa boa para contar, só tem coisas lindas para lembrar e dizer que realmente nós temos um coração grato a Deus, um coração obediente e submisso, porque que nós aprendemos desde o começo a fidelidade de Deus e a palavra de Deus nessa igreja. Nos convertemos, é rapidinho se converter, mas santidade de vida, conhecimento e reconhecer Jesus como Senhor, realmente, além de Salvador, o Senhor das nossas vidas, foi vindo com o tempo. E eu glorifico a Deus por isso. E o que mais que aconteceu? O pastor Nilson casou nossos filhos, depois me consagrou missionária, coisa que eu nunca esperava na minha vida. Só tem coisa boa desse moço para falar. Quero contar a história. E o pastor Nilson tem mania de honrar as pessoas. E um tempo atrás, ele fez uns tempinho atrás um culto de que os jovens estavam honrando os velhos, assim. E a gente ficou até constrangido demais quando nós fomos chamados, porque imagina alguém lavar nosso pé. E eu lembrei que um tempo no retiro, no acampamento Manaim, nós tinha tido um culto desse, que ele também que promoveu, e eu lavei os pés do pastor Antenor. Foi comovente demais, mas alguém lavar os meus pés, olha, foi muito emocionante. Então ele vai trazendo honra, vai trazendo alegria para a nossa vida. A nossa igreja é uma marca, é uma referência mesmo na minha vida. Como eu falei antes, eu nem sabia muito das coisas de Deus, não sabia nada de Deus, apesar de ter sido criada na igreja católica, mas a igreja é uma referência para a minha vida. A Igreja Batista do Calvário é uma marca na minha vida. E o legado, que é o principal, é a fidelidade, a honestidade, o comprometimento com a palavra de Deus, nas pregações, no ensino. Eu peço a Deus que nos ajude a viver tudo aquilo que nós temos aprendido aqui, tudo aquilo que Deus tem falado através do nosso pastor, dos pastores, dos meninos que vêm vindo agora, que está sendo uma bênção. Então, gente, só gratidão, só louvor e honras ao nome do Senhor. Não esquece, pastor Nilson, você fez nossa bodas de prata e daqui 4 anos, um pouquinho mais, você vai fazer a nossa de ouro. Deus te abençoe, Deus abençoe esta igreja, Deus abençoe cada vida que tem se comprometido, cada amigo que Deus nos deu através desta igreja, cada servo de Deus, todas as lembranças boas, que seja o Senhor louvado, glorificado, engrandecido. Toda glória, todo louvor e toda honra seja para Deus somente, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Bendito é o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Falou bonito, falou tudo já. Eu sou Cesário, vocês conhecem a gente. Eu estou aqui na igreja desde 1970
Quer dizer que dos 55 anos da igreja, 52 eu já estou aqui. Então tudo que foi falado por outras pessoas, contando a história das construções, das coisas que aconteceram, eu participei, né, desde 13 anos de idade até agora, e temos visto a igreja se firmando como uma referência, não só no passado para a cidade de Rio Claro, hoje com o pastor Nilson para o estado, para o Brasil e para o mundo. Farol. Né? É um farol. Foi uma vez profetizado que essa igreja seria um farol para o mundo. Então nós temos visto que, se você for acompanhar a maioria das igrejas evangélicas de Rio Claro, existem pessoas que aceitaram Jesus aqui nessa igreja, foram batizados aqui, e hoje Deus levou para outros lugares, outros ministérios, mas muitos passaram por aqui, inclusive pastores queridos nossos que estão em outros ministérios hoje, eles foram doutrinados aqui na Igreja Batista, e temos certeza que hoje eles honram a palavra de Deus, porque aprenderam nesse púlpito a honrar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido a referência para essa igreja, através do pastor Reinaldo, aqueles pastores que ajudaram o pastor Reinaldo na época, hoje pastor Nilson, os seus ajudadores. Temos visto a palavra de Deus sendo honrada, e isso que traz alegria ao coração da gente. E tantas histórias foram passadas aqui, tantos acontecimentos, coisas alegres, tristes, mas foi falado algumas coisas alegres, né? Há muitos anos atrás, existia na igreja uma senhora, ela e o marido tinham uma livraria aqui em Rio Claro, a livraria evangélica, Dona Zilda. E por circunstância da vida, faleceu o esposo dela, ela já com vários anos de idade, foi embora para Campinas. Num culto de quinta-feira à noite, veio a notícia que ela havia falecido. Era muito amada pela igreja, muito querida pela igreja, pessoas ficaram tristes, e coincidentemente era uma fake news, que ela não havia morrido. E coincidentemente ela veio no culto de domingo de manhã na igreja, e sentou lá atrás, e uma outra pessoa, um senhor já de bastante idade, que tinha ficado muito triste, que era amigo dela, quando ele olhou para trás e viu ela lá do lado dele, ele começou a gritar no meio do culto, gritar, passar mal, foi obrigado a sair da igreja, foi atendido lá fora, porque ele achava que ela era um fantasma que tinha aparecido para ele. Então são coisas alegres que aconteceram aqui na igreja, muitas coisas, né? A gente, se for contar, vai horas assim. E por outro lado, a parte espiritual da igreja. Chamava Encontro com Deus nessa igreja. Uma vez por ano vinha pastores do Brasil inteiro, o pastor Enéas, o pastor Altilino, homens que levaram o avivamento por todo esse Brasil, vinha a esta igreja, humilde como nós éramos e somos até hoje, pastores, pastoras, pastora Valnice, Neus, Etioca e muitos outros pastores vinham, dormiam lá no Salão dos Jovens, dormiam em lugares até que hoje só vão para hotéis de alto luxo, mas dormiam aqui, e Deus operava grandemente na igreja. O Espírito Santo descia, e temos certeza que hoje nós estamos colhendo os frutos dessa interação com o Espírito Santo. A vinda do pastor Nilson para a igreja foi um marco histórico para essa igreja, porque o pastor Reinaldo não deixou sucessores familiares para tocar a igreja, como muitas igrejas, os filhos herdam dos pais os ministérios, e aqui não houve isso. Precisou Deus trazer um moço humilde lá de Santa Fé do Sul para continuar e aperfeiçoar esse ministério. Isso que é a alegria do nosso coração, é essa, de ter participado dos anos anteriores com o pastor Reinaldo, com as coisas que aconteceram, e posterior de 2000 para frente com o pastor Nilson. E para encerrar, eu queria lembrar uma uma música que eu escutei essa semana ainda, né, dizendo que o passado é uma roupa que não nos serve mais.
Nós temos visto esse mover do Espírito sobre a igreja, olhando para a roupa, embora possa ter sido uma roupa de gala, uma roupa de baile, uma roupa de festa, de formatura, mas já não nos serve mais. Honramos sim o passado, as pessoas do passado, mas nós temos que olhar para frente. Esse mover do Espírito com a Rede Espírita, com os voluntários, nós temos visto que é uma roupa nova para o nosso futuro, brilhante. Eu creio isso, em nome de Jesus mesmo. Por isso que nós, com tantos anos da igreja, a gente está super motivado de ver tanto o pastor Nilson como toda a liderança, todos os ministérios, pessoas novas sendo incorporadas nesse ministério, tendo oportunidade de ver pessoas novas ocupando esse púlpito que já veio tantas pessoas famosas, tantos líderes desse Brasil, até do mundo, que passaram por aqui, e vemos pessoas que cresceram aqui na igreja, ocupando esse mesmo púlpito. Então a alegria do nosso coração é essa, saber que o nosso passado foi glorioso, brilhante, mas nós temos olhar para o futuro, que temos certeza que vai ser maravilhoso nas mãos de Jesus. Até Cristo voltar, estaremos, se Deus nos permitir isso, ou até nós sermos chamados, estarmos aqui com nossos queridos, nossos amigos que nós formamos aqui na igreja e, principalmente, sendo fiel ao púlpito e ao pastor que está ocupando no momento esse púlpito, que é o pastor Nilson. Temos certeza que Deus tem grandes coisas para essa igreja ainda. E esse farol que seria iluminado para o mundo, temos certeza que já está e vai acontecer cada vez mais. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor e que nós possamos mesmo estar engajados nessa nova era, nesse novo patamar da igreja. Nós temos certeza que nós pulamos uns 2, 3 degraus nessa escalada aí, com esse novo ministério, nessas novas coisas. Um abraço a todos, fiquem com Deus, Deus os abençoe.